Meu boa tarde a todos os músicos amantes da arte do acordeon. Neste vídeo eu quero mostrar algumas gravações históricas dos pioneiros do acordeon. Eu tenho alguns discos em mãos e acho isso muito importante, porque compreendemos que muitos desses discos foram vendidos aqui em São Paulo, no Brasil, antigamente. Então eu tenho aqui em mãos um compacto duplo, Concerto em Lá, de Pietro Deiro, acordeão solo por Carmen Carrozza, que era aluno de Pietro Deiro. Então, este disco foi feito pela editora do Pietro Deiro em Nova York e vendido aqui em São Paulo. Aqui tem o concerto completo em Lá maior, em Lá, com o primeiro movimento Allegro moderato, o segundo andante e o terceiro Allegro vivo. Em seguida, antes de prosseguir, frisando, eu disse, mas foi gravado pelo Carmen Carrozza, aluno de Pietro Deiro. Seguindo, outro compacto duplo do Carmen Carrozza, tocando o concerto Pioner de Eugenio Ettore, outro italiano que migrou para os Estados Unidos posteriormente, e a valsa Serenata para cordas de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Se o Carmen Carrozza estiver vivo, ele está com 96 anos. Ele é de 1922. Aqui tem um disco muito raro, raríssimo, do pai de Dante D'Alonso, que foi meu professor, que é o Ferdinando D'Alonso il suo organetto. Ele faz a peça Saltarello Paesano. Então esse senhor, já estava, e a Mazurca Campagnola. Aqui já está aparecendo, até está melhor esse lado. Este senhor Ferdinando era o pai de Dante D'Alonso, da cidade de Guardia Grelli, na região do Abruzzo. Está novinho o disco, muito interessante. Aqui também outro, já acho que são, falava assim, creio 10 polegadas, né? Aqui tem dois discos, veja só. Então aqui nós temos dois discos de 10 polegadas, mas me parece em rotação 78, gravados por Carmen Carrozza. Então a capa aqui é do Concerto para acordeon em Mi, aquele que eu mostrei no vídeo anterior, a partitura, de Pietro Deiro, tocado pelo aluno dele, Carmen Carrozza, em 4 movimentos: Allegro non troppo, Largo, Rondò e Allegro moderato. Essa é a capa, muito bonita. E aqui dentro tem o disco também de Carmen Carrozza, com a obra de Pietro Deiro, Cubaneira, e do outro lado, Arnilha. Cubaneira é uma rumba de Pietro Deiro e Arnilha um bolero espanhol. Do Arnilha eu tenho a partitura também, da Cubaneira não tenho. Um outro disco belíssimo, que eu achei no Sebo de Elite, há uns 28 anos atrás, e eu passei ele para o CD, é o livro Acordeon, de Charles Magnante, o mais famoso acordeonista do mundo. Esse disco dele é lindo, com o conjunto de Charles Magnante, somente polcas. Tem uma sonoridade belíssima, extraordinária, linda.
Temos aqui Pennsylvania Polka, Susanna Polka, Pittsburgh Polka, Chopstick Charlie Polka, Hot Dog Polka. Esta eu tirei do disco e escrevi a partitura. Emília Polka, Cactus Polka. Do outro lado, Too Fat Polka, Hoop de Doo, Pizza Polka, Barushka Polka, Love Polka, que é a polka da risada, e Clarinete Polka. É um disco muito bonito, gosto muito de ouvi-lo. Um outro de Charles Magnante também, Accordion Bellicositi. Esse é mais moderno, eu tenho ele com Banchero, Yours, Cielito Lindo, Arrivederci Roma, The Jolly Barbier Tarantella. Ele pegou a tarantela do Fígaro, do Barbeiro de Sevilha, e transformou numa polka, uma tarantela muito bonita. Depois tem o Guaglione, o Marie, Tiribiribim, Brasília e Never on Sunday, Nunca aos Domingos. Muito bonito. Então ocorreu uma passagem interessante. Por volta de 1985, 86, meu pai ia fazer compras na Estação da Luz, na loja Âncora de material para pescaria, e eu o levava. Ao lado tinha uma loja muito grande que vendia discos e fitas. E tinha uma banca assim com muitas fitas cassete. E eu falei, olha, eu vou ficar aqui olhando. Comecei a olhar. De repente eu peguei uma fita escrito Acordeão Espetacular. Achei interessante. Quando eu olhei atrás, tinham gravações só de músicas clássicas. Falei, puxa, mas isso deve ser muito bom. E aqui eu tenho o disco, que era essa fita. Quando eu olhei quem tocava, era um acordeonista italiano, Paolo Gandolfi, que eu já falei dele nos vídeos anteriores. Mas nesta época eu não o conhecia. E aqui ele gravou Carnaval de Veneza, Malagueña, de Ernesto Lecona, Primavera, que é uma mazurca composta por ele, Dança do Fogo, de Emanuel Del Faglia, Elétrico, que é uma valsa de Lílio Stock, Caravana Negra, de Kramer, Moto Perpétuo, de Paganini, Zardas, de Vittorio Monti, Voo do Besouro, de Nikolai Rimsky-Korsakov, Rapsódia Húngara número 2, de Franz Liszt, Pérolas de Cristal, de Rammel, e Caballeros dell'Accordeon, do maestro Agib Franceschini. Então, quando eu cheguei em casa e eu vi essa fita, eu fiquei surpreso, encantado, maravilhado. Eu nunca tinha ouvido alguém tocar com tal destreza. E, enfim, passou-se alguns anos. Aqui em São Paulo foi criado a Associação dos Acordeonistas. Eu não lembro se era de São Paulo, do Brasil, acho que era do Brasil, Associação dos Acordeonistas. Enfim, não me lembro claramente o nome. E eu participava dela. Quem criou foi o senhor Lauro Valério, que era um aluno de Dante D'Alonso. Eu o conheci nas aulas também de Dante D'Alonso. Esse senhor era amigo meu, muito aficionado do acordeon. O vô dele já tocava acordeon. Então eu mostrei uma foto do avô dele com acordeon e ao lado o pai dele criança. E esse senhor criou a Associação dos Acordeonistas, acho que é de São Paulo. Eu até tenho guardado o diploma por ser sócio dela. E passou-se uns anos, em 94, um dia eu recebi, abri a caixa de correio e tinha lá um convite para um recital do Sesc Ipiranga. Quando eu abri, estava lá, né, recital com o maestro Paulo Gandolfi. Na hora eu lembrei, falei, puxa, nossa, o acordeonista daquela fita. Aí fui pegar a fita e conferir, na época ainda não tinha esse disco. Falei, nossa, o Paulo Gandolfi, que maravilhoso.
Falei, nossa, isso vai ser lindo, vai ser demais. Porque na fita não tinha dados, eu nem sabia aonde ele morava na Itália, enfim, não sabia nada a respeito dele. Aí eu liguei para minha querida professora e amiga Renata Sbrick, falei, Renata, expliquei a história para ela, falei, olha, é o seguinte, dia tal, vamos no Sesc Ipiranga assistir o Paulo Gandolfo. Falou, vamos, Danilo. Bom, chegou o dia, eu não lembro claramente, mas nos preparamos, fui na lá para pegar a Renata e fomos para o Sesc Ipiranga ouvir Paulo Gandolfo. Eu tenho esse vídeo guardado que o meu amigo professor Ezio Sverzulti me passou uma cópia. Foi um dia memorável. Me lembro que eu já conhecia também a maestrina Edi Meirelles, e nesse dia ela estava presente. Me lembro que quando o Paulo Gandolfo chegou perto de nós e dela para cumprimentá-la, ela estava na primeira fila, sentada, ela se levantou e falou com ele em italiano ao ser apresentada, Piacere. Me lembro disso claramente, eu estava atrás dela, né? Eu não tinha percebido que ela estava à minha frente sentada. E foi bom, foi agradável, fomos apresentados ao maestro Paulo Gandolfo. E o meu amigo Ezio Sverzulti estava presente. E aí que eu soube, e foi nesse dia que eu conheci o professor Ezio Sverzulti de verdade, trocamos telefone, e ele me convidou para ir almoçar na casa dele, aqui na Vila Zelina. Quando eu falei que era acordeonista, aluno de Dante D'Alonso, e daí deste almoço fizemos grande amizade que perdura até hoje. E eu soube que, graças à amizade dele com Paulo Gandolfo, que Paulo Gandolfo estava em São Paulo tocando acordeão para nós e nos maravilhando com sua habilidade artística extraordinária, fenomenal. E isso nos animou muito. Então eu também mantive contato com Paulo Gandolfo, amizade que também perdura até hoje. Ele está com 84 anos. Continua ativo. Essa semana mesmo passada se apresentou em Reggio Emília, em um trabalho de poesia e música. E o maestro Paulo Gandolfo me auxiliou quando em 98 eu quis ir estudar na Itália. Ele ainda era diretor do Instituto Claudio Merulo, em Castelnuovo Nemonte, na província de Reggio Emília. E ele me permitiu ir estudar sem fazer testes para entrada no conservatório, porque ele já me via tocando aqui. E ele também me arrumou apartamento para ficar na cidade. Enfim, ele foi um mecenas, um benfeitor para mim. E eu agradeço a ele profundamente. Graças a ele que eu pude me aperfeiçoar no acordeon lá na Itália. E junto a isso, foi uma época de ouro, que eu dizia, porque depois desse momento que ele esteve no Sesc Ipiranga, houveram maior contatos comigo, que eu fiz com o Paulo Gandolfo, o senhor Lauro Valério, o Ezio Sverzulti. E aí a Scandali começou a fazer como eu posso chamar isso? Eu sei que a Scandali e a Excelsior, mas principalmente a Scandali, estava desejando expansão e divulgar os acordeões Scandali, principalmente a Super 6 Scandali, e eles nos proporcionaram turnês musicais. E era muito agradável. Nós tocamos em várias cidades, fazíamos viagens naqueles ônibus-leitos maravilhosos, bons hotéis, bons restaurantes. Nós fizemos turnê no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Nova Brécia, em Curitiba, em Jundiaí, em Campinas, em São Carlos, em Ribeirão Preto, em Batatais. E junto formamos um trio. Eu sugeri fazermos isso, eu, o professor Ezio Sverzulti e a professora Renata Sbrick. Nos apresentávamos em trio, tocando a marcha de Bilbo Cosi e Castelfidardo para 3 acordeões, Jolly Caballero, e qual era a outra música? Acho que tinham 3, mas me foge no momento. Então foi uma época maravilhosa, onde conheci Mirko Patarini, porque ele veio junto, eu nem sabia que ele era sócio
do Luciano Menghini e do Leonardo Menghini, donos da Scandali, que se uniu a Scandali, acordeões Menghini e... qual era a outra? Paulo Soprani. Se tornaram uma empresa só de acordeões, até hoje é assim. O Mirko Patarini tem minha idade, então conversávamos muito. Quando o Mirko vinha em outras vezes escrever para São Paulo, eu ia buscá-lo no aeroporto, levava ele para almoçar, levava ele no hotel, porque a convivência com ele era preciosa para mim. Eu sabia o valor cultural, artístico que ele tinha, e ele, nesta amizade, eu aprendi muito, né, da sua maestria artística no acordeon. Também o mesmo procedia com Paulo Gandolfi. Às vezes íamos eu e o Ezio buscá-lo no hotel, levá-lo às apresentações, a jantar junto com nós. E era gostoso essa turnê, porque eu dizia à professora Renata, aproveitemos, porque é a época de ouro do acordeon. Isso é muito raro de acontecer em São Paulo e no Brasil. E era muito gostoso a hospedagem nos hotéis durante o dia, só se ouvia, a gente ficava sempre num andar só todo mundo e só se ouvia acordeon tocando. Quantas aulas com Paulo Gandolfi enquanto ele ensaiava, né? Eu ia bater no apartamento dele, entra Danilo, ele falava razoavelmente bem português por ter morado aqui durante um ano em 1960. Então eu ainda não sabia bem o italiano, mas aprendi muito com ele. E outro acordeonista que participou dessas turnês, se juntou a nós em Porto Alegre, foi Oscar dos Reis. Também ia junto o Oswaldinho do acordeon e o Dominguinhos também. O Dominguinhos não ia em todas as excursões, mas aparecia em algumas. E foram momentos inesquecíveis. Também outro que chegou perto de nós e participou, Adelar Bertucci. Domingos Manique, o Roberto Manique, lá do Rio Grande do Sul, enfim. Fazíamos palestras sobre a história do acordeon, o Mirko fazia palestras sobre a história da Scandali. Tenho fotografias disso tudo. Outro momento eu vou fazer um vídeo só mostrando as fotografias desses eventos. E mesmo quando essa turnê, essa época de ouro terminou, nós continuamos indo aos festivais de acordeon na cidade de Castelfidardo. Nosso grupo, eu, Renata Sbrighi, principalmente, eu fui 5 vezes para os festivais. E são momentos inesquecíveis, bons. Então, o que eu digo, a arte, a música transcende onde nós vivemos, nascemos, cidades, países, e a graça é levar essas emoções de amor e luz, de pura estética, como diz Immanuel Kant, filósofo alemão, o belo, sublime, a estética pura, e isso nos aproxima de Deus, porque para ele Deus é a beleza, é a sublimação do belo. E daí nasce a ciência da estética. E a música de acordeon, ela é extraordinária, linda, e a mim faz bem tocar. Todos os dias eu toco acordeon. E para terminar, ainda tenho aqui 2 discos. Um dos primeiros que Dante D'Alonso, olha, esse aqui é de 1988, lançou aqui em São Paulo. Perdão, 8 de abril de 78. Só choros. Este foi meu professor, Dante D'Alonso. Ele lançou mais alguns discos de choros, de polcas e valsas, esse é só de choros. E a maioria das composições era de outro acordeonista e compositor, Roberto Stanganelli, que também eu conheci lá na escola de música de Dante D'Alonso, onde eu estudava. Fiz amizade com o Stanganelli também. E esse último disco que Dante gravou, eu ainda estudava com ele, eu ajudei ele
Dante D'Alonso e seu acordeon. Ele gravou aqui Dakota Polka, Rosas de Espanha, Ana, o Baião de Ana, a Valsa Dominó, o Choro Espinha de Bacalhau. Essa peça aqui fui eu que consegui do arquivo do professor Agibe Franceschini, um dueto feito pelo Anthony Gallarini do Scherzo de John Gart. Então ele gravou em dueto Dante D'Alonso com Oswaldinho do acordeon. Aí do outro lado tem Scivolando, que é uma valsa, A Última Polca, Mama, Brasil Acima, um forró do Dante D'Alonso, Scapricciatello, quer dizer, caprichoso, e a valsa Primeiro Amor, de Patápio Silva. Essa estatueta aqui o Dante tinha na escola dele, ficava na estante. E ele usou ela para fazer a capa do LP. Ele deve ter trazido da Itália, certamente. E para lembrar e terminar esse vídeo, 2 discos raríssimos de 78 rotações, um está até um pouco quebradinho, do Mário Zan. Tem aqui Larga Brasa, Polca de Mário Zan, eu tenho a partitura, ela é muito gostosa, e Sanfonando Machixe. Nesse outro disco, que esse está bom, eu ouvi muito esse disco quando eu tinha toca-discos, Namorados de Mário Zan e El Choclo. Bem, esse é o material discográfico que eu tenho e cuido dele com muito carinho. E esses são os pioneiros do acordeon na Itália, na América do Norte e em São Paulo, no Brasil. Depois conversamos mais. Obrigado.